Aleluia, Jesus. Você vê o pastor Pérez, que vai pregar, o pregador da luz. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, igreja. Tá bom. Levante a mão para o céu. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Senhor, adorai ao Rei Jesus. Senhor, fechemos nossos olhos para glorificar o Rei Jesus. Fechemos nossos olhos para glorificar o Rei Jesus. Fechemos nossos olhos para glorificar o Rei Jesus. Senhor, adorai ao Rei Jesus. Senhor, pega na mão do teu irmão. Peguemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Peguemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Peguemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Senhor, adorai ao Rei Jesus. Senhor, vamos orar, todos dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus, é com muita alegria que nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. A Tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das Tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa de meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada casamento representado, ó Deus, por esse cônjuge. Abençoa cada família representada por essa mãe, esse pai, esse filho, essa pessoa intercessora que está orando incessantemente pela salvação da sua família. Ó Deus poderoso, manifesta essa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Manifesta essa palavra profética, Senhor, em nosso lar, em nossa família. Que haja, meu Deus, salvação em massa, que haja libertação em massa, para que todos venham ao conhecimento da Tua palavra e a salvação através de Jesus Cristo. Toma, Senhor, a direção, toma o controle total
de cada movimento, de cada atitude, de cada pensamento. Sonda, meu Deus, e dá a direção para a luz do Evangelho, Senhor, que nos ilumina e que nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Pode bater palmas para Jesus, igreja. Pode dar glória a Deus. Além do céu azul, na presença do Senhor, vem, vem, vem ajudar, levar a cruz. Amém. Irmãos, vamos fazer uma parte da obra de Deus que o diabo não gosta. Você sabe qual é aquela parte que o diabo não gosta? É a parte das ofertas. Pode bater palmas para Jesus, igreja. É verdade. Então você que ama a obra de Deus, você que está aqui, né? Você que veio e pela primeira vez você está frequentando a Igreja Deus Amor. A nossa igreja, ela não tem pacto com político nenhum, viu? Tudo que nós fazemos, a oferta que é recolhida, vem da mão dos crentes, né? Nós é que sustentamos o aluguel, né? No caso, a conta de luz. Olha como é que está bem iluminada a igreja, né? As despesas, e sem falar da obra de missões lá na África, né? Aquele continente africano. Os cientistas estão dizendo que o continente africano está se dividindo em dois. Está passando uma água ali no meio e está separando a África em dois pedaços. Você já pensou, será que a gente vai viver para ver a África se transformar em dois continentes? Será que a gente vai ver? E, irmãos, eu acho que não vai dar tempo não. Acho que Jesus, ele arrebata a igreja antes. Quem está esperando o arrebatamento da igreja? Agora, quem está se preparando para o arrebatamento da igreja? Então a parte da oferta vai fazer com que a palavra seja levada aos lugares mais distantes da terra. Igreja Deus Amor tem em todos os lugares do mundo, do hemisfério norte, hemisfério sul, né? E nós estamos aí pedindo a oferta para você manter o trabalho de evangelismo e o trabalho de missões. Alguns países são autossuficientes, Brasil, Peru, né? Os países mais evangelizados, mas tem país aí que está em guerra. A Ucrânia está em guerra. Quem sabia que a Ucrânia está sendo invadida e atacada covardemente? Quem sabia? E nós temos que orar, irmãos, para que a igreja ela se mantenha nesses lugares de difícil, né? Às vezes não é a questão financeira, às vezes é a perseguição. No Irã, quem sabia que o Irã está em guerra também? Quem sabia? O mundo está em guerra e rumores de guerra, mas a nossa guerra é de joelhos. A nossa guerra cristã é através do joelho, através da oração e, por que não dizer, através das ofertas. E se você realmente, você ama e você quer ver as almas perdidas sendo salvas, você precisa também entrar, como diz o hino que o irmão Jaerte, né, cantou, né? Entra na batalha. Então, por você, tá? E os outros irmãos levantam na sua mão a melhor oferta que Deus preparou para você. Tem? Vem na frente aqui que a gente ora aqui, uma oração especial para a oferta especial que você está apresentando. Mas se você tem o voto de outras campanhas, né, da semana passada, apresenta a Deus, seja fiel no voto, amém? É melhor nem votar do que votar e não cumprir o voto, amém? A Bíblia diz que nós devemos ser vigilantes, né? E Deus, ele não é brincadeira. Gálatas 6:7, né? Aquilo que nós semearmos, aquilo que nós vamos plantar. De acordo com a tua oferta, você vai receber o galardão referente à tua fé e à tua disposição de se sacrificar pela obra de Deus. Amém? Então vamos lá. Você que já está com a sua oferta, levanta bem alto. Pode orar em pé, sentado, de joelhos, né? Não tem problema. O profeta Jonas estava dentro da barriga do grande peixe, não é? Eu duvido muito que ele estava de joelho. Eu acho que ele estava todo enrolado ali
de cabeça para baixo até. Então é importante você orar com sinceridade. Amém? Vamos lá, vamos orar. Feche os olhos e entra na presença de Deus. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, nós entramos na tua presença, Senhor. Senhor, eis a oferta de amor, a oferta das missões e a oferta, Pai, para a obra de Deus se manter, porque é difícil nesses dias, Senhor, diante de tantas perseguições, de tantas guerras aí por esse mundo afora, é difícil manter uma igreja aberta, mas os irmãos estão entregando a oferta de amor, para que chegue na necessidade daquela igreja, Pai, muitas vezes ali nos lugares mais difíceis, ali no continente asiático, onde há uma perseguição, na Índia, ali na China, onde é proibido até andar com a Bíblia, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, que essa oferta chegue nos lugares mais difíceis, para que a tua obra continue, Senhor, pisando na cabeça do diabo e as almas sendo salvas, libertas, curadas, prosperadas, em nome de Jesus. Amém? Coloca dentro da salva cantando. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu. Quem ajuda com alegria. Olha o voto, o pastor Jorge está passando no meio da igreja com o voto para a semana que vem. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Todo mundo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos, dizendo que só. Amém. Pega a Bíblia. Pastor Jorge está distribuindo o voto para a semana que vem. Ué, voltou, irmão? Pensei que tivesse ido embora. Voltou? Cuidado com o vento aí, hein? A gente tem que andar agora com paraquedas, irmão. Que está dando um vento aí que não é fácil. Aleluia. Quer oração? Orar por você. E o cofrinho aqui da Fundação Reviver que a irmã está entregando. Tá vendo, irmão? Senhor, faz a obra na vida da tua serva. Oh, meu Deus, firma ela cada vez mais na tua presença. Que Deus abençoe, tá bom? Eu tô acompanhando a tua caminhada desde o primeiro dia. Ela se lembra. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Desde o primeiro dia eu estou te acompanhando. Estamos orando por você, viu, irmãzinho? Trouxe um cofrinho aqui, ó, cheio da Fundação Reviver. Só que eu não sei se é aqui que deixa, não. Você vai botar na livraria, né? É na livraria que bota o cofrinho, né? Bota lá na livraria, acho que é melhor, né? Tá vendo? A irmã sentiu. Deus tocou no coração dela. Irmãos, primeira carta de João, lá no finalzinho, não é o evangelho não, tá? Primeira carta de João. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê no sangue de Jesus, diga glória a Deus. Quem crê que o diabo vá para o inferno, diga amém. Então vamos abrir em 1 João, capítulo 3, lá no final da Bíblia, viu? Quem não está acostumado aí pede ajuda, mas é a primeira carta de João, não é o evangelho não, tá? É a primeira carta de João, capítulo 3, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 7, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Estamos aqui na igreja pentecostal Deus é Amor, da cidade Sorriso, e a nossa Bíblia já está sendo aberta na primeira carta de João, o apóstolo,
capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7, da primeira carta de João. Quem achou, diga amém. Amém. Todo mundo achou. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Irmãos, eu perdi meu óculos ontem, viu? Se alguém achar um óculos, é parecido com esse aqui, tá? Me avisa, tá? Perdi o óculos. Eu ia fazer a renovação da carteira, já vou ter que fazer outro óculos, porque esse aqui não dá conta não, o outro era melhor, o que eu perdi era melhor. Mas Deus vai dar vitória, amém? Então vamos lá, quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. Meu nome é Cooperador Péricles, amém? Se tiver algum visitante, faça sinal com a mão para a gente conhecer você. Tem algum visitante pela primeira vez? Olha lá, irmã Aura, porque eu não consigo enxergar de longe. Tem algum visitante? Faça sinal com a mão. Tem? Todos já conhecem, né? Tá bom. Então vamos lá, vamos ler. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, ou desfazer as obras do diabo, em algumas versões. Então vamos ler essa última, a parte B de bola, desse último versículo. Para isto, pode ler junto. O Filho de Deus se manifestou para quê? Isso, levante a Bíblia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas chorando, sem dar salvação. Fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Durante esses 15 minutinhos é o suficiente. E se o Senhor quiser revelar ao povo, o Senhor pode revelar também, tá bom? Fique à vontade, Espírito Santo. Estamos aqui para dar ouvidos e crédito à palavra de Deus. Amém. Podeis assentar? Isso, e pode glorificar. Aleluia! Pode bater palmas alegres. Glória a Deus, igreja. Filhinhos. Olha só como é que o apóstolo João, ele tratava, né? Os irmãos da igreja. Aquele já estava na faixa dos 100. A gente entrou na fase doenta, né? 60, 40, 50, 80, 90. O apóstolo João entrou na fase dos 100. 100 anos aqui de idade, né? Porque Jesus, ele havia dado essa dica quando os discípulos perguntaram: e este aí? Este aí quem? João, que já estava com a cabeça já no ombro de Jesus encostada, né? Porque ele não era bobo. Jesus estava perto, ele estava só aproveitando. E Jesus lhe disse: olha, esse daí, se eu quiser que ele fique aí até chegar e ele contemplar a minha glória, isso daí é um assunto aí de foro espiritual e de foro da parte do meu pai. Se eu quiser, ele fica aí até contemplar a minha glória. E foi isso que aconteceu, né? Quando ele estava na ilha de Pátimos e foi arrebatado em espírito, ele viu a glória do Senhor. Deus, ele arrebatou João em espírito, né? O corpo estava lá na ilha de Pátimos, né? Mas o espírito foi até o futuro. E João contemplou aquelas maravilhas, né? Que nós lemos no livro de Apocalipse, né?
aquelas revelações profundas, poderosas, né? A besta, né? O anticristo, a igreja, a noiva do cordeiro descendo, né? Tem gente que acha que a igreja vai ficar aqui. Não, irmão, a igreja, ela vai subir, ela só vai descer quando houver o cumprimento de todas as profecias. Amém? E João era o apóstolo do amor. Mas nem sempre foi assim. No princípio ele era chamado de filho do trovão. Ele e o irmão dele, Tiago, irmãos, não era fácil. Os dois eram nervosos. Mandava Deus mandar descer fogo do céu para queimar os outros, né? João era meio nervoso, mas quando o Espírito Santo entrou na vida de João, houve uma transformação. Quem está entendendo? Levanta a mão. E isso tem que ser também na nossa vida. O Espírito Santo, ele tem que transformar. Aquele que pecava, ele não peca mais, né? Ele pode eventualmente falhar, pecar, mas ele não vai se acomodar com o pecado. Ele vai sempre buscar a santidade, ele vai sempre buscar a ajuda do Espírito Santo, que está de prontidão, né? De mão estendida para nos ajudar, né? A Bíblia chega a dizer: 7 vezes cairá o homem, mas Deus o levantará. Então a mão poderosa de Deus é que nos sustém, mesmo quando nós somos tentados. E o amor que João ele demonstrava, nas palavras você percebe o trato, a maneira de se dirigir, né, à igreja, aquele amor sincero, aquele amor altruísta, né, aquele amor que prefere ver o irmão levar a vantagem, que ele saia no prejuízo, mas ele prefere ver o irmão feliz, né, levando a vantagem, né? Ele prefere ficar atrás da fila do que passar à frente dos outros. Quem está entendendo, igreja? E tudo tem um tempo, e o tratamento tem que ser padrão. O irmão deve tratar o irmão assim como ele gostaria de ser tratado, né? Com respeito, né? Com amor, com empatia, né? Chega um visitante, se aproxima do visitante, puxa assunto. Está sem Bíblia? Fica do lado, abre a sua Bíblia, compartilha junto com o visitante. Isso daí é o sinal do verdadeiro amor. E João, depois que ele foi transformado pelo Espírito Santo, ele já não mais era chamado o filho do trovão, ele era chamado o apóstolo do amor. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Irmão Pérez vai pregar agora sobre o amor. Ué, qual o problema? Não há problema nenhum. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E nós somos o espelho daquilo que Deus é. Quando nós vamos tomar uma atitude, vamos tomar uma decisão, devemos perguntar à nossa alma, ao nosso coração, o que Jesus faria na nossa situação. Quando nós vamos enfrentar o adversário, porque o inimigo, ele veio para desfazer, para destruir a obra de Deus. Mas a nossa função é o contrário, a nossa função é restaurar a pessoa que está abatida. Muitas vezes, essa ventania que teve ontem, né, muita gente não pôde nem sair de casa, né, por causa da ventania. E pessoas na rua ali, sofrendo, né, todas aquelas intempéries, né, climáticas, vento, chuva e frio, né? E muitas vezes a gente não considera. Meu Deus, se eu estivesse ali, qual seria a minha atitude? Será que eu não blasfemaria? Será que eu não iria praguejar, amaldiçoar o céu, morder a língua? Porque tudo isso, irmãos, está revelado no livro de Apocalipse. Que o próprio apóstolo João, ele recebeu do Senhor em espírito, que haverá dias que os homens eles vão amaldiçoar o próprio Deus e vão morder as próprias línguas. Eles vão procurar a morte, e a morte, a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Os cientistas já descobriram o que faz a pessoa envelhecer.
Irmão, para impedir esse processo, falta esse tantinho só. A ciência se multiplicou de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar. O aparelho do celular, você já parou para pensar, irmão, o que esse objeto pequenininho, o que ele faz? Ele monitora, ele sabe para onde você vai, sabe a hora que você vai dormir, sabe onde você andou, sabe quanto você tem de dinheiro, ele sabe tudo da sua vida, sabe as suas amizades, os seus contatos. Você parou para pensar? Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. No último livro de Daniel, a Bíblia diz que a ciência se multiplicará. E nós não podemos fugir, porque Deus, ele determinou, ele profetizou, e isso tem que se cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Nós não podemos nadar contra a vontade de Deus, contra a corrente da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma água, mas nós devemos ser limpos por essa água que é a palavra de Deus. Nós não podemos resistir. O diabo, ele peca desde o princípio. Antes de ser colocado o homem na terra, o diabo já tinha maldade no coração. Lá em Isaías capítulo 14, a Bíblia diz, né? Que eis como caíste, filha da alva, tu que debilitava as nações e não os deixavam ir. E tu dizias no seu coração: subirei acima das mais altas nuvens, subirei acima das estrelas, colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Desde o princípio, o diabo pecava. Deus, ele criou o diabo perfeito. Ezequiel, capítulo 28, você vê que ele era querubim, ele era revestido de pedras preciosas, de glória. Ele era o querubim, os tambores foram criados para ele. Ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele era perfeito, ele era chamado o sinete da perfeição. Isso quer dizer que Deus, ele criou o anjo Lúcifer perfeito. O nome dele já diz tudo, portador da luz. Mas chegou a soberba, chegou o orgulho, chegou a exaltação, e aí ele caiu. E até hoje ele procura arrastar pessoas juntamente com ele para a condenação. Mas o apóstolo João está aqui, para exortar a igreja, que ninguém vos engane. Amém, igreja? Você sabe onde está a verdade. Você conhece a palavra. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. A ovelha não sai por aí pulando de galho em galho, não. A igreja sabe, a ovelha sabe direitinho onde está a porta do redil das ovelhas. E se uma ovelha se desviar, se perder, o bom pastor, ele vai atrás dessa ovelha. Mesmo tendo 99, ali ele deixa as 99 e vai buscar aquela uma ovelha. Eram 100 ovelhas, mas ele foi buscar aquela ovelha que se perdeu. Ele trazendo a ovelha no ombro, a ovelha tremendo, ferida, ele se alegra juntamente com as outras ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. E novamente essa ovelha, ela é guardada debaixo da proteção do bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Qual o nome dele, igreja? É Jesus. Pode glorificar a igreja. Aleluia. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso aí quer dizer que para desfazer algo, é sinal que algo já estava o quê? Já estava pronto. A palavra de Deus, ela chega onde existe o caos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus chega no coração daquela pessoa que está sem esperança, daquela pessoa que está escravizada muitas vezes
vício, escravizado muitas vezes pela prostituição, e agora, irmão, se tornou ali uma praga, que já no começo já ameaçava a vida de muitas pessoas, agora está se alastrando ainda mais esse tal de HIV, que é o que nós chamamos de AIDS. E a ciência está buscando ali uma maneira, uma cura, mas, irmãos, a verdadeira cura é a pessoa obedecer a palavra de Deus. O galardão do pecado é a morte, mas Jesus, ele tem a vida. Nós escolhemos a Jesus porque sabemos que Jesus, ele só tem coisas boas. Jesus, ele tem a vida que nós precisamos, e além do mais, ele tem a vida em abundância. O crente, ainda que morra, viverá. A morte é apenas uma experiência. Muita gente naquele grande dia, hoje a pessoa quer dizer, não, eu quero ser arrebatado antes. Eu não quero ver a morte, eu quero ser arrebatado antes. Mas naquele grande dia, quando nós estivermos lá, juntos, né? Muita gente vai dizer, puxa vida, como é que é morrer, hein? Puxa, eu nunca morri, como é que é? Muita gente vai desejar conhecer como é que é o processo. A nossa situação hoje é diferente. Nós estamos ainda nesse corpo feito de carne, osso, água, né? Parece que 78% é água, né? Mas naquele grande dia, quando soar a última trombeta, nós seremos revestidos da glória, o nosso corpo será transformado. E se alguém estiver no sepulcro, vai ser levantado. A Bíblia diz lá em Ezequiel, não é verdade? Se não me engano, capítulo 37, o vale dos ossos secos. Todos aqueles que morreram, foram lançados até debaixo d'água, eles ressuscitarão. E ressuscitarão para a glória. Eles subirão juntamente com a igreja. Tanto os antigos e os que estiverem vivos serão também revestidos, o corpo transformado, não vai ficar nada para trás. Muita gente diz que vai virar pó, vai virar assombração, vai ficar só tocando harpa. Não, irmãos, nós seremos restaurados, da mesma maneira que o túmulo de Jesus está vazio até hoje. Nós vamos deixar tudo isso para trás. A glória de Deus vai restaurar a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa inteligência vai ser comparável à inteligência dos anjos. Nós seremos transformados, seremos glorificados para estar na presença do Senhor. Para estar na presença de Deus, nós deveremos estar em condições, devemos estar revestidos para contemplar a glória de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que os serafins, eles estão diante do Senhor, clamando: Santo, 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 a tua glória enche toda a terra. Eles estão ali diante do Senhor, adorando a Deus. Enquanto nós estamos aqui, nas regiões celestiais, os serafins estão adorando a Deus, porque para isso que nós fomos criados. E nós devemos também, irmãos, transmitir a palavra de salvação, porque aquele que ama a Deus, ele ama também o seu semelhante, e ele quer ver a obra de Deus sendo realizada. Tudo que chama ele para fazer, ele vai. Tudo que convida para ele estar presente, ele está lá, ele quer ajudar, ele quer acrescentar. Assim como a fogueira, né? Mal comparando, né? Estamos na época da festa julina, né? Mal comparando, mas a fogueira, ela só consegue sobreviver se tiver brasa, se tiver galhos juntando, acumulando e ali queimando, e a fogueira acendendo e queimando e queimando e queimando cada vez mais. Nós estamos juntos, porque quando 2 ou 3 se reúnem, o Espírito Santo está presente. Filhinhos, não vos enganeis, viu? Muitos falsos pregadores, falsos pastores estão levando muita gente para a condenação.
Gente descendo ao inferno com Bíblia debaixo do braço. É muito triste, é muito triste. A palavra que nós pregamos, irmãos, é a palavra do arrependimento, é a palavra da mudança. Jesus, ele ama o pecador, mas o pecado, ele abomina. Fica toda a igreja de pé. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Se o Espírito Santo revelar, né? Nós vamos entregar as revelações. Filhinhos, não vos enganeis. O apóstolo João, ele tratava a igreja com a expressão filhinhos. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, dai-nos paciência, meu Deus, para transmitir a Tua palavra de uma maneira que não seja agressiva, mas que transmitamos a Tua palavra com amor, meu Deus, com sabedoria. O Senhor coloque palavras em nossa boca, Senhor, porque nós não sabemos como falar, como anunciar. Nós somos espiritualmente gagos, assim como Moisés também era, mas o Senhor prepara, Senhor, o intercessor, o interlocutor para transmitir a mensagem da palavra. Que o Senhor venha salvar almas, Pai. Que o Senhor venha alcançar os perdidos, os desenganados, e para a confirmação que o Senhor venha realizar milagre no meio do povo. Eu ainda creio, Pai, até aqui o Senhor tem nos mantido nesta fé maravilhosa, em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja, cantando, cantando. Revela-me, Senhor, as maravilhas mil, e convirás louvor. Eleva-te, Senhor. Amém. Dá tempo. Eu quero orar aqui. Eu vou ter que descer, né? Porque às vezes a pessoa demora muito a chegar. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. O Espírito de Deus, ele está revelando aqui duas pessoas. As irmãs já estão descendo ali. A hora já está 9h10 já quase. Então acho que tá bom de revelação por hoje, não tá, irmão? E a palavra, quem entendeu a palavra? Agora eu vou fazer uma pergunta que... A pergunta mais importante, a pergunta de 1 milhão.